Olá, boa tarde a todos. Nessa terça, vamos fazer um bate-papo com a presidente do Sinurgs, Terezinha Oscar Govinatsky, e com a mediação da doutora Maria Cristina Almeida, assessora jurídica do Sinurgs. Vamos tratar da flexibilização das relações trabalhistas em época de pandemia, do Covid-19. Então, agora passo a palavra para a nossa presidente, Maria Terezinha Oscar Govinatsky. Boa noite a todos. Hoje, então, vamos falar dessa flexibilização, na realidade, da legislação trabalhista. E foram duas medidas provisórias que deu esse impacto todo que nós vamos tratar hoje. Talvez não dê para ficar tratando tudo o que tem que ser, mas a gente se esforça. O importante é que vocês que estão assistindo saem melhor informados sobre o fato. E aí nós temos a nossa assessora jurídica, a doutora Maria Cristina, que vai falar sobre as duas medidas provisórias, a 927 e a 936. Uma, na realidade, veio em função da emergência, em função dessa pandemia, e uma foi em março, 22 de março, e a outra no início de abril, que foram editadas. E aí, em primeiro lugar, eu gostaria que a Maria Cristina, então, falasse como está o trâmite, brevemente, e de uma maneira bem simples, porque a advogada é ela, não é nós, e ela entende mais do que nós disso, só que a gente, às vezes, não entende a linguagem jurídica, mas não tem problema, ela já está acostumada conosco. Então, nós temos uma medida que trata mais ou menos da manutenção de emprego, como querem que a gente veja, e a outra de flexibilização mesmo, mais algumas medidas de RH que estão por aí, como férias, como... Bom, vamos entregar a palavra para ela, e ela, então, inicia. Acho que podemos esperar um pouquinho, doutora Maria Cristina, mas já dá para ir dando uma esquentadinha no assunto, em função do tempo. Outra coisa, se trancar, o que eu ouvi hoje pelos noticiários, é que, devido à chuva, o sinal da internet não está muito bom para muita gente. Inclusive, eu fiquei um bom tempo sem internet hoje, mas vamos torcer para que dê tudo bem. Se não, está sendo gravado igual, a gente reedita depois. Doutora? Boa noite. Como a nossa presidente já adiantou, hoje vamos conversar sobre a flexibilização das relações trabalhistas em época de pandemia Covid-19. Vamos começar lá em março, quando o presidente da República decreta estado de calamidade no Brasil, e junto com esse decreto veio as medidas provisórias, em vários setores da sociedade. Mas hoje o que nos interessa é falar sobre as medidas provisórias que estão impactando a vida do trabalhador, que são as medidas a 927 e a 936. Antes de fazer qualquer avaliação e análise sobre as medidas, eu gostaria de colocar para vocês um parêntese sobre a substituição e a importância da entidade sindical diante dessas medidas provisórias. Além de suprimir vários direitos, já previsto na Constituição e na consolidação das leis do trabalho, as medidas provisórias, elas suprimiram, elas precarizaram a representação do trabalhador nas relações do trabalho. Por quê? Porque elas enalteceram o acordo individual. Então, ficou muito claro que o acordo individual está se sobrepondo às convenções coletivas e os acordos coletivos de trabalho. Isso, para mim, é o ponto nevrálgico de das duas medidas provisórias, porque a pandemia vai passar, a gente sabe que uma hora vai passar. O decreto, o presidente da República disse que até 31 de dezembro vale essa legislação. A partir deste momento, caia a legislação,
mas será que a representatividade, a forma com que o trabalhador se vê diante de seu empregador, isso vai ser alterado? Como que isso vai acontecer? Então, este ponto a gente tem que avaliar muito bem e tem que ter a importância e tem que preservar e enaltecer as entidades que ainda estão à frente em condições de sobrevivência para defender o seu trabalhador, porque a gente sabe que a ideia é um desmonte, né? A gente vê aí muita entidade fechando, tá? Então, isso é importante. Retomando, falando da medida provisória, nós vamos começar pela a última que foi editada, que é a 936, que ela foi editada no dia 1º de abril. Casualmente, no dia 1º de abril, o trabalhador ganha de presente uma medida provisória que hoje a gente nem pode mais chamar ela de medida provisória, porque ela já passou pelo um projeto de conversão de lei, ela já foi votada na Câmara, ela já foi votada no Senado e já está no gabinete da Casa Civil para ser sancionada e publicada. Essa medida, essa conversão de lei, ela tem a previsão da suspensão dos contratos, da redução de jornada. Tá? Então, ela teve alterações daquela medida original lá em março, lá no dia 1º de abril, desculpa. Por quê? Foi alterado alguns valores de representatividade das entidades. Não sei se lembram que até tal salário é acordo, até tal podia ser convenção coletiva, acima de tal, acima de 12 mil, que são os 2 pisos, não precisava ninguém representar. Houve algumas alterações, houveram alterações de prazo, tá? Isso tudo, depois da publicação, é lei. Então, assim, ó, nós temos hoje, o que nós temos de fato? Contrato suspenso, com a previsão da suspensão ser prorrogada pelo mesmo prazo que foi suspenso até 60 dias. Então, nós podemos 60 mais 60. E a prorrogação, a redução de jornada, que nós temos também os 90 dias de redução, mais 90 dias de redução. Isso tudo já é previsão legal, isso não é mais medida provisória. Maria Cristina. Oi. Resumidamente, assim, essa MP, só os itens, tu podia citar, para a gente ficar mais bem situada, tá, antes de dar o trâmite, assim, dizer, essa aí é a que fala disso. Essa medida provisória, que já está em conversão de lei, ela fala da redução de jornada de 25%, 50% e 75% até 90 dias e da suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Essa é a síntese da 936. Tá. É a que chamam de para manutenção do emprego, entre aspas, né? Que é a preservação do emprego e renda. Tá? Que é fruto da 927. A 927, por sua vez, quando ela passou na Câmara, foi alterado o artigo 28. Então, essa medida provisória ela ainda não foi votada, tá? Que é aquela medida provisória que fala do teletrabalho, da antecipação de férias individuais, das férias coletivas, do banco de horas, do diferimento, que é o adiamento do recolhimento do fundo de garantia, da suspensão da exigência dos exames, que são os demissionais, os admissionais, os exames periódicos, e o aproveitamento de feriados, antecipação de feriados pelo empregador. Essa é a 927. Ela está vigente, né, porque a medida provisória, só a título de uma ilustração, ela é editada por 60 dias, e automaticamente ela é prorrogada por mais 60, se nesse período a Câmara e o Senado não votaram. E foi o caso das duas, não foi votado. Então,
essa ainda está em votação. Ontem, essa medida provisória estava no Senado e era para ela entrar em pauta hoje, mas os senadores não estão, eles estão divergindo em relação a esse parágrafo único que teve alteração no artigo 28º. Por quê? É um parágrafo que foi acrescido para tirar alguns direitos em relação também à substituição das entidades, dos acordos judiciais e extrajudiciais, né? Ela estanca, esse parágrafo único, ele estanca toda a obrigatoriedade das empresas em cumprirem os acordos, principalmente os acordos judiciais. Então, assim, é como se a Justiça do Trabalho ficasse sem execução, parasse todo tipo de execução. Na realidade, as pessoas teriam uma sentença na mão, né, os trabalhadores, mas não poderiam executar em período de calamidade pública. Então, nós teríamos que ficar aguardando quando passasse a calamidade para poder ter cumprimento dos títulos trabalhistas. Isso é o que está emperrando para que essa medida volte a ser votada. Tivemos um momento, não sei se aconteceu contigo, eu saí do ar. Eu notei. Tu notou? Mas cá estou, cá estou, tá bom. cá estou. Então, são duas medidas, mas uma é resultado da outra, praticamente. Uma interfere na outra, não é uma continuidade. Na realidade, as duas, ela é pela preservação do emprego e renda, como assim diz, né, o nosso presidente da República, como assim prega, e com assuntos diferenciados, mas todos com grande importância na relação do trabalho. E nós, na primeira, que depois a do juiz Lewandowski, né, quando ele deu a parte dele, poderia realmente haver a negociação coletiva, tinha que haver negociação coletiva. E nós chegamos... Pode falar. Não, a decisão foi que as relações, tanto os acordos coletivos e as convenções coletivas, elas só teriam validade mesmo que tivesse alguma decisão de acordo individual se passasse pelos sindicatos. É como ele, mal comparando, ele fez com que fosse homologado cada acordo, tá? Mas isso durou por 30 dias, né? E quando a medida foi prorrogada, já voltou como original. Então, hoje, depende do salário do trabalhador para ter a obrigatoriedade de ser homologada. Ou mesmo para a gente ter ciência, né? Nós, aqui do sindicato, no começo da pandemia, conseguimos fechar as convenções coletivas, né, com essa exigência de um mercado de trabalho que a gente considera grande, que é das refeições coletivas, mas eu acredito que nem todas as entidades tiveram essa sorte. Nós temos algumas perguntas já, vamos começar a responder, então. A primeira vem do Elvio Della Corte. Qual o teto do benefício emergencial a ser recebido? Não consegui, tá com uma interferência. Qual o tempo? Qual o teto do benefício emergencial a ser recebido? Eu não consegui escutar a pergunta. Qual o teto para que o benefício emergencial seja conseguido? O teto, o valor teto do benefício emergencial é de 1.813, que é o mesmo valor teto do seguro-desemprego. E a negociação individual também tem como que fica?
quem ganha acima de 3 mil e pouco para fazer o acordo? De redução de horas e redução. Não, Tem alguma especificidade? Se a entidade não tiver convenção coletiva, o acordo individual é perfeitamente legal. Ótimo. Vale o acordo individual. É bom salientar também, doutora Maria Cristina, que embora tenham tentado, não, tiraram mesmo toda a força da representatividade, mas igual em função do nosso acordo coletivo, está tudo passando pelo Sinurgs, cada acordo Sim. individual. Hoje nós temos ciência de todos os acordos individuais que estão fazendo com os profissionais nutricionistas no Rio Grande do Sul, face, né, à convenção coletiva, né, que nós conseguimos em tempo e com sorte fecharmos enquanto o Lewandowski defendia, né, que tudo tinha que passar pelas entidades. Então, e nós também temos um relacionamento que a gente tem até que se vangloriar, né? Porque os nossos patronais, as entidades sindicais que a gente negocia, até por uma segurança jurídica, eles encaminham para o sindicato. Então, hoje nós temos condições de relatar números de acordos coletivos, números de redução de jornada, de suspensão de contrato de trabalho, que, graças a Deus, foram poucos. Então, assim, tudo... Somente 9, né? 9 suspensão de acordos. E acho que 99 até ontem de redução de jornada de trabalho. Né? Então, isso é pouco, né? Dentro do número grande de contratos seletistas que nós temos no Rio Grande do Sul. Bom, temos mais uma pergunta. Que mesmo a área hospitalar, pela nossa política de relacionamento e tal com a classe patronal, e o respeito que eles têm pelos Sinurgs, eles também estão nos informando, e nós temos a segurança, porque na área clínica eles precisam, né, do pessoal do trabalho, não é a mesma realidade das refeições coletivas, que depende do local onde estão prestando esse serviço, né? Ele vai depender. Tem uma concessionária, por exemplo, se a empresa onde eu atuava fechou, né? Então, é diferente da área hospitalar e clínica, né? Mais alguma pergunta, Paulinho? Qual o percentual de redução da carga horária que a MP permite e por quanto tempo ela pode estender? Tu pode, Maria Cristina, assim, qual o percentual que é permitido para redução da carga horária? E como que é feita a carga horária, a redução de jornada? Tá, a carga horária, a redução de jornada de trabalho, conforme a medida provisória, ela pode ser de 25%, 50% ou 70%. Tá? Num período de 90 dias, agora prorrogar por mais 90. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Existe carência para o empregado receber o benefício? Como? Existe carência para o empregado receber o benefício? Não existe carência. Ele pode ter 1 mês de vínculo. O único critério é que este trabalhador tenha reduzido jornada ou suspendido o contrato de trabalho. Esses são os critérios. Outra coisa que é importante na redução da carga horária, vai reduzir naturalmente
o salário pago, mas é importante deixar claro que não pode reduzir o valor hora. Continua isso? Sim, sim. Ela vai ser complementada, dependendo do capital da empresa, vai ser complementada por esse também benefício emergencial, né? Tanto aquele que suspende o contrato de trabalho, como aquele que reduz. E para quem não assina ou não marca o ponto, como vai valer a redução de horas e de salário? Escutaste? Paulinho, tu pode Eu não repetir? escuto bem o Paulinho. E para quem não assina ou marca o ponto, como vai ser a redução de horas e de salário? Com referência a assinar ou bater ou digitalizar o cartão ponto, como que fica Tá. A redução a redução? Fica o quê, Paulinho? quem não assina ou não marca o ponto, como é que vai valer a redução de horas e de salário? Ah, agora eu entendi. Quem não assina, quem não bate ponto, como que fica a redução da carga horária e do Independente da salário? pessoa, o bater ponto, tá? Não significa que tu não tem carga horária, né? O fato de tu chegar na empresa e não bater ponto, tu não trabalha 20 horas, né? Tu tem uma carga horária contratual. E é com base na carga horária contratual que tu vai ter tua redução. O ponto é uma forma de fiscalizar, não quer dizer que tu não tenha carga horária. Sim, carga horária é. O pessoal fica em dúvida, porque tem muita gente com função gratificada que não bate o ponto, né? Se depois vão dizer, mas não bate o ponto já, né? Então, é isso aí, a carga horária vai ter igual. Mas se já não assinava, ou batia, ou era o digitalizado, continua a mesma coisa, diminui e faz a carga diminuída. A pergunta foi como vai valer a redução de horas e salário, como vai ser feito esse cálculo da redução de horas e salário, para quem não bate o ponto, para quem não tem. Estou tentando ler ali. Mas é a mesma coisa, creio, porque vai ter que ter um acordo individual que vai falar foi o acordo, quantas horas vai fazer, e vai ficar, acho que é a mesma coisa, o cálculo vai ser o mesmo, em termos de cálculo, né? Sim. Vai ter um acordo individual. A próxima pergunta vai estipular as horas. Próxima pergunta, é possível cancelar ou suspender contrato temporário? Essa próxima pergunta, é possível cancelar a suspensão temporária de contrato? É isso? Isso. Posso ir respondendo? Eu estou lendo aqui. Pode ir respondendo. Se não entender, Paulinho entra. É possível entra. cancelar a suspensão temporária de contrato? Bom, primeiro a gente tem que deixar bem claro que toda essa questão de suspensão e de redução de jornada, ela é um direito do empregador, tá? Ele que determina se ele quer suspender, ele que determina se ele quer reduzir. Isso não é um acordo entre as partes, tá? Claro que tem casos, pessoas de risco, gestante, tem pessoas que têm condições de negociar essa redução. Mas, assim, o benefício agora eu li outra pergunta, não tem nada de benefício. O fato de tu querer suspender essa suspensão temporária, desde que as partes concordem, desde que o serviço tenha retomado, né? Porque tem casos que a empresa está fechada. Então, pode reverter com um aviso prévio de 2 dias. Para tudo nas medidas provisórias, é aviso prévio de 48 horas. Até o aviso de férias.
Até o aviso de férias. Que era 30 dias, que é, né, pela legislação, e 30 dias, aí ficou reduzido a 2 dias. Tá. Aqui tem uma pergunta: como fica o benefício emergencial para os contratos intermitentes? Bom, os contratos intermitentes, diferentemente dos outros contratos, só pode ter um benefício emergencial e é um valor fixo, R$ 600. Tá? Isso está explícito na medida provisória. Que existem casos de trabalhadores que têm 2 contratos, aí eles podem ter 2 benefícios emergenciais, se eles tiverem os 2 contratos alterados, independente se foi por suspensão ou se por redução. Já os intermitentes, não. Os intermitentes, eles podem ter 10 contratos, mas só um contrato vai ter direito ao benefício emergencial e o valor é R$ 600 fixo sempre. Deixa eu ver. Acho que pulou uma pergunta, que perguntava, nesse caso, pode ter mais algum benefício? Ela acabou respondendo na outra, ela acabou respondendo a pergunta. Tá. Quem está em Valendo ela, 50%. quem tem redução de jornada de 50%, tem o direito ao auxílio emergencial? Só quem não tem direito ao Claro. emergencial é quem está 25%. Quem está 50% tem direito ao emergencial. Como fica o aviso prévio? Bom, o aviso prévio, ele não pode ser dado como indenizado no período de garantia do emprego. Tá? O que é a garantia do emprego? É uma garantia provisória, tá? Ela não é estabilidade, tá? Porque quando a gente fala de estabilidade, de garantia, a estabilidade, vamos falar aqui, é aquela que o dirigente sindical tem, que ela não pode ser indenizada, né? Aquilo é estabilidade. A suspensão ou a redução de jornada, ela te dá uma garantia de emprego provisória. Tá? Se tu teve uma redução de 2 meses, tu vai ter uma estabilidade de mais 2 meses quando tu retornar ao emprego. Neste período, tu pode ser demitido, desde que indenizado. Agora tem a pergunta dessa tua garantia. Tem a pergunta da Fabiola, que eu acho que já foi respondida, mas eu já, queria 25, 50 e 70. Que pode ser reduzida a jornada. Por quanto tempo ela está perguntando? 90 mais 90. 90 mais máximo, 90. Né? 90 mais 90. Tá. E na suspensão do contrato, qual é o prazo? 60. Mais 60. Ok, Fabiola? Paulinho? A Cláudia Castelli, ela pergunta, no caso de redução de carga horária em 20%, existe benefício do governo para completar esse valor? Pelo que sei, o trabalhador ganha do governo 25% do seguro-desemprego. E se isso for feito, tem estabilidade? Toda vez que o contrato de trabalho, tá, tiver alteração em jornada e suspensão, vai ter estabilidade do mesmo período, não é estabilidade, é garantia de emprego, do mesmo período que ocorreu a alteração. Se foi alterado 30 dias, quando retorna, tem 30. Se foi 60, tem 60. Muito obrigada, Fabio, que nós somos maravilhosos. Tu também é maravilhosa, Fabiola. Muito obrigada. Eu não sei o que ela está perguntando ali. Pessoas de...
Pessoas com idade de 60, como é que fica? Exatamente. Eu não sei o que ela quer saber. Fica em casa. Eu acho que caiu a internet da Maria Terezinha. E pessoas com doença como diabetes e etc., como é que fica? Bom, essas perguntas que a Fabíola está fazendo, pessoas com doenças, diabéticos, né? Isso tudo são pessoas que estão no grupo de risco, né? Essas pessoas estão no grupo de risco, então é aí aquele procedimento de atestado, né, com laudo, aí é a relação individual de cada um, empregado e empregador. A medida provisória tem uma previsão muito abrangente, ela só diz que essas pessoas estão no grupo de risco. Então, aí tu tem que fazer ou suspensão, ou fazer jornada reduzida, acho que não interessa também, né? Porque se a pessoa é doente 25%, 50% ou 70%. Então, aí já é uma relação que tu tem que resolver com o teu empregador. Mais uma pergunta aí, mas a redução de 25% tem direito ao auxílio emergencial ou só 50%? Eu não entendi. A redução de 25%. A redução de 25% é só a quem ganha até 2016, que é da tabela nova agora da medida provisória. Tá? Então, se tu ganha acima disso, tu pode reduzir 10, 20, 25, que tu não tem benefício emergencial. Bom, por enquanto não temos perguntas. Se quiser continuar falando um pouco mais sobre a medida, tanto a 927 quanto a 936, até que a Maria Terezinha retorne o contato conosco. Nós poderíamos fazer alguns... Tem algumas questões que eu acho bem interessante, até para uma profissão que é 90% de mulheres, né, que são os nutricionistas, que eu adoro chamar de nutricionistas e acabo chamando de mas assim, gestante, tá? A medida provisória, ela tem um tratamento para gestante, porque na realidade o que vem acontecendo? Isso aí a gente só fica sabendo no dia a dia. O que acontece? Geralmente a gestante, ela está no grupo de risco, né? E ela acaba sendo, o contrato de trabalho acaba sendo suspenso. Como é que fica a estabilidade da gestante nesse período? A estabilidade da gestante continua de 5 meses pós-parto, mais o período de garantia garantia do emprego, no período que ela foi ou suspensa do contrato de trabalho, ou ela teve redução de jornada. Então, assim, é uma estabilidade de 5 meses mais alteração contratual, que pode ser de 60 ou de 90, de 120 ou de 180, vai depender do que ocorreu. Outro fato também que tem surtido algumas dúvidas é em relação ao aviso prévio. O aviso prévio, tanto indenizado, né, pelo 3 dias ano de trabalho, como o 3 dias ano de trabalho trabalhado. Então, assim, a legislação ela é clara, desde que, independente do aviso prévio, o teu período de garantia do emprego, ele pode ser indenizado. O que acontece? Não tem como tu querer descontar o período do aviso prévio com o período de estabilidade, né? São 2 institutos distintos, então tu tem que optar, ou tu indeniza tudo, né? Ou tu passa a estabilidade do trabalhador e depois tu faz, então,
o aviso prévio, trabalhado, indenizado, como preferir. Voltou a nossa presidente. Voltei. Ainda bem que a gente tem suporte. Mas o meu sinal realmente está péssimo. Agradecer o elogio da Letícia, foi muito esclarecedor. Esse elogio foi diretamente para a nossa assessora jurídica. Obrigada. E a brigada da Luciana de Caxias. Nós é que agradecemos a participação de todos, mas eu não escutei de 60 anos. Tu respondeste que eu perdi o sinal. Eu disse que eu não estava entendendo a pergunta, né? O que ela queria saber em relação a 60 anos. E aí eu fiz uma gracinha, eu disse acima de 60 anos, fique em casa. E eu acho que é justamente isso. Vamos dizer que uma empresa volte a trabalhar. Tá? As pessoas vão retornar ao emprego de acordo com a legislação estadual, municipal. Mas vai ter aqueles que são de alto risco, que vai ser proibitivo a volta. Aí eu tenho a impressão que quis perguntar sobre a segurança de emprego, né? Como fica essas pessoas que são de alto risco? O que eu coloquei ali, quando ela perguntou sobre pessoas com doenças crônicas, diabetes, eu coloquei que aí é um caso, caso a caso, né? Tu tem que ter um laudo do teu médico. Eu sei, porque isso, a gente já tem isso, inclusive, né? Isso é muito comum, as pessoas têm uma doença, então tu tem que tratar isso né, tecnicamente, com o teu médico, e aí tu vai fazer prova para o teu empregador que tu não tem como estar nesse ambiente de trabalho, né? Geralmente, as pessoas estão trabalhando remoto nessa situação, né? Mas aí não é abrangente a medida provisória, ela não tem essa especificidade assim, de caso a caso, e a gente tem que ver o que cada caso resolve. Tá, e é caso a caso, realmente. Mas, tipo assim, a legislação não permite que aquele empregado voltar, o nutricionista voltar ao trabalho, porque ele tem mais de 60 anos. Aí tem o laudo, não, que, aliás, independe do laudo médico, aí é uma questão de idade, né? Vamos dizer que pessoas acima de 60 anos não podem, tipo como foi feito no supermercado, com horário para pessoa com mais de 60. O empregador pode rescindir o contrato e a legislação, não sei se tu entendeu, se tu entendeste. A pessoa tem mais de 60 anos. Não, todo mundo voltou. Ela não pode faltar por força da legislação. Ela é proibida de voltar. Não é porque ela não queira. Geralmente, nesses casos, a pessoa fica remoto, né? Tá. Mas o empregador, ele pode... Não existe estabilidade. Se o teu contrato não foi suspenso ou reduzido, não existe estabilidade. Né? De uma forma ou outra, tu tá trabalhando. Porque, assim, ó, legalmente, só existe essas duas formas. Ou tu tá com redução, ou tu tá suspensa. E aí tu tá em casa e tu não precisa trabalhar. Agora, se tu tá em casa trabalhando, teu contrato está correndo, tu não te beneficiou dessas duas situações, tu não tem estabilidade, tu não tem garantia. Tu pode ser demitida a qualquer momento. A Rosângela Lenger fez a mesma pergunta. Então, pessoas com idade acima de 60 anos, ainda com comorbidades, ela não precisa ter comorbidade, né? Não. Mas a resposta é essa que eu acabei de dar. Ou tu está desempenhando o teu contrato de trabalho normalmente em casa, né? Normalmente, entre aspas, mas tu está, né, trabalhando e o teu contrato não teve nenhuma alteração,
Se teu contrato teve alteração, aí sim tu cai na garantia do emprego. Tá dando uma falha aqui na internet, eu não sei se é a minha, se é... Como que fica? Não sei se foi perguntado. A internet está péssima, a gente pede desculpa, mas é em todo o estado, eu acho. Pelo menos em Porto Alegre, eu sei que está PS desse período. Era até junho, né? Podia ficar sem recolher, sem correção, sem multa, sem nada. Quer dizer, o trabalhador vai perder, porque não vai ter essa correção. Como que ficou? Ainda continua, porque agora vai ter mais um período que podem não depositar com correção em juro e multa. Como fica? Assim, ó, como eu disse, você está falando do Fundo de Garantia, né? Isso, era para julho, né? Pela 927. Ainda está valendo a medida provisória. Né? Então, ainda está valendo o fato de não... Até julho. Até julho. Se for votada a conversão, provavelmente vai continuar valendo mais esses meses, né? Mais 3 meses de não ser obrigatoriamente o depósito do fundo de garantia. Vamos dar um olá para a nossa colega Angélica Magalhães, lá do Mato Grosso. Angélica, que bom que tu entraste. Angélica, muito bom, querida. Mais alguma outra? As perguntas... Não, mas não tem. Eu teria uma, deixa eu dar uma... Acho que era do INSS, foi perguntado, não? Não, das contribuições previdenciárias. Isso. As contribuições previdenciárias, elas, na redução de jornada, né, elas ficam diretamente relacionadas ao valor recebido pelo empregador. Aquele valor recebido pelo governo, benefício emergencial, ele não é considerado salário. Então, desse valor não vai ter contribuição previdenciária. Já nos casos de suspensão de contrato de trabalho, não existe a contribuição previdenciária. Tá? Então, as pessoas que têm interesse em contar tempo de serviço desse período, elas têm que fazer a contribuição individual. A empresa não vai contribuir. Esse período vai ficar... É bem importante isso, muito importante. Chamar bem a atenção, né? E depois, na hora se bem que agora está tão difícil, mas quando chegar na hora da aposentadoria, então, esse período, meses faz a diferença. Se não pagar, tem que ter uma iniciativa do nutricionista. Contribuinte individual. E o 13º, por enquanto, está igual. O 13º, ele não vai ser descontado em relação aos meses, mas, consequentemente, vai ser uma média, né? Se tu não teve salário, vamos supor que seja suspensão. Se tu não teve salário em 3, 4, 5 meses, a tua média vai baixar, porque ele vai ser dividido por 12. Né? Então, se for 6 meses, vai ganhar... não vai ser proporcional, mas vai baixar o valor. Tá. A Rosângela Lenger está perguntando como fica o controle das horas trabalhadas em home office. Existe pagamento de horas extras? Não, home office vai ficar bem complicado isso aí, e aí eu vou dizer de novo que isso aí depende, caso a caso, porque a medida provisória, ela prevê assim, ó, quem não tem o equipamento, tá? A empresa tem que providenciar, tem que
fornecer. Não é o que a gente tem visto, né? Mas, assim, ó, em termos de horário, o que a gente tem visto é que se a pessoa tem horário para se logar e horário para se deslogar, desde que tenha a fiscalização da empresa, né? Nos casos de empresas que não têm essa forma de fiscalização, aí é um acerto entre as partes. E pode ter hora extra, sim. Sim. Vai depender o quanto tu está logada, né? Sim. Se logado. E é caso a caso mesmo, né? Também tem que ser liberado isso, acredito. A Ângela Justo, nos meses de suspensão, então, não existe contribuição previdenciária. Não existe. Contribuição previdenciária. E também era citado, na 927, que o pessoal da área de saúde poderiam ter as férias suspensas. Da área da saúde clínica, acredito, nos hospitais. Suspensa? Era na 927, creio, antes. Não. É que, na realidade, as férias fica determinado pelo empregador, tá? Mas fala só em antecipação de férias, a 927. Não fala em... Aqui me fizeram uma pergunta aqui. Não. Mas eu... Bom, e a porque, Cláudia Castelli... O que acontece? Suspensão de férias. O empregador ele tem 2 anos para dar as férias, né? Então, isso está na legislação vigente. Ele pode suspender férias a qualquer momento. Tá. Se ele não... Acho que não, isso não tem. E aqueles exames médicos obrigatórios por lei também está suspenso. Ainda está suspenso. O demissional, ele o trabalhador fica liberado se no período, tá? Se ele fez no período dos últimos 12 meses, tá? O exame funcional dele. Aí o periódico, né? Aí ele está liberado mesmo. Fora isso, tem empresas que vai exigir, tem empresas que vai abonar, porque ali diz que suspende a exigência administrativa tanto em segurança como em saúde do trabalho. Tá. Na 927. Está vendo a pergunta da Cláudia Castelli? E quem teve o contrato suspenso? Conta férias nesse período? Conta o tempo. Conta. É que nem o 13º. Que nem o 13º. Conta o tempo. Tá. A Fabiola está perguntando do plano de saúde, se não foi descontado, pode ser descontado no retorno? Não foi descontado, é que assim, depende, se o contrato está suspenso, tá? A empresa ela não tem como te tirar as garantias adicionais, que são os planos de saúde, vale alimentação, vale transporte, né? Se ele é descontado no período, né? Vai ser período futuro, vai ter que ser descontado quando ela tiver salário, porque hoje ele não está sendo descontado porque ela não tem salário, né? Sim, não tem, a empresa não vai pagar ela. Assim como ela vai receber o vale transporte, o vale alimentação, mesmo não estando trabalhando. Olha quem entrou, o Galo! Que amor! Que prazeraço! Nosso ex-presidente da Confederação Nacional das Profissões Liberais. Ele está mandando dizer que informações importantes para os profissionais. Um abraço para todo o Rio Grande do Norte.
Beijo grande para ti, Galo. Olha aí, ó, uma honra para nós que ele está nos assistindo. E a nossa Miriam Nardi. Oi, Miriam. Para quem tem cargo de confiança, trabalhar ao sábado ou domingo configura hora extra ou o cargo de confiança pode ser chamado a qualquer hora? Isso, no caso, agora, né? Como que está agora, durante a pandemia. É assim, ó, o cargo de confiança, ele não tem previsão na medida provisória, inclusive ele é uma exceção da medida provisória. Os servidores públicos, cargo de confiança, eles não são, inclusive para benefício emergencial, são os únicos que não podem receber. Né? Cargo de confiança, em momento algum, conta como hora extra, né? Então, nem em época de pandemia é considerado hora extra. Sim. Obrigada, Zaira. Beijo. Excelentes informações, parabéns. Beijo grande. Bom, acho que assim é bem. Estou recebendo algumas perguntas aqui pelo meu WhatsApp, mas a maioria já foi respondida. Eu pergunto, alguém tem mais alguma pergunta? Porque eu quero... Ah, Miriam, obrigada. De nada, Miriam. Pergunta sempre que quiser. Estamos aqui para isso. Outra coisa que eu quero falar agora, os Rap Nutris vão voltar, né, no dia 10 de julho, eles vão continuar, né, via live, e será com a nossa querida e grande colega e professora universitária, Angélica Magalhães, diretamente do Mato Grosso. Ela é uma expert em sinais, então, para aqueles que trabalham com a educação, né, com crianças, estudantes, educandos, então, é todo um item novo que ela vai falar, que o nutricionista precisa saber. E nós vamos ter um sorteio de um livro da grande mestre Ana Maria Monteiro Vandelli, que é esse aqui, que nós vamos sortear para quem participar. Olha só, ele é maravilhoso, esse livro. Nós vamos sortear alguns exemplares, mas fica já a dica. Quem participar, eu não sei se já conhece a maneira que ela faz, aí eu fico torta, né? Ela faz uma seleção de pratos, de tipo de alimentos, e vem com tudo, é maravilhoso. Foram tudo testado, tudo cientificamente comprovado, trabalhado, é maravilhoso. E a Cláudia Castelli, obrigada, eu também amo o Rap Nutri, adoro o Rap Nutri. A Maricela Besbate, oi Maricela, agradece as colocações. A doutora Maria Cristina é ótima. E realmente, Fabiola, é muito boa a live, muito significativa neste momento. E estaremos voltando a qualquer momento. A live do dia 10 provavelmente será às 18h30, Rosângela. Às 18h30 ou 19 horas. Mas, por enquanto, está marcado às 18h30. Alguma sugestão que vocês queiram, assuntos também para ficar para para o próximo rap, também aceita-se. Beijo para todos, Maristela Besbate. E beijo para todos, muito obrigada. Vou deixar a palavra aqui agora para as despedidas da doutora Maria Cristina, assessora do Simurgs, assessora jurídica do Simurgs. Por favor, Maria Cristina, as suas palavras finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade
me colocar à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que eu não tenha conseguido repassar para vocês a contento, mas eu estou sempre à disposição. E acho que podemos começar a pensar em outros temas e continuar esse nosso contato enquanto a gente tiver que viver nessa situação que não pode abraçar, não pode beijar, mas pelo menos a gente pode conversar. Tá? Estou sempre à disposição de vocês e muito obrigada pela oportunidade, Maria Terezinha. Ótimo, nós é que agradecemos, até pela sorte em te ter como assessora jurídica, Maria Cristina. Parabéns para nós, né? Creio que a live satisfez a todos, satisfazeu, está ótimo. Mas quero falar também que o sindicato ainda continua com atendimento online, então, por WhatsApp, o número está no nosso site, está funcionando o site, o Instagram, o Face e o WhatsApp. Então, estamos atendendo normalmente. No caso de ter que ser presencial, a gente vai ter que atender, mas continuamos uma questão de, primeiro, pela legislação, né? E se for abrirmos, tem que ser com hora marcada. Isso é com hora marcada, sim, porque é assim que a legislação impõe a municipal. Não lembro a estadual, mas a municipal impõe isso, só com hora marcada. Olha só. Obrigada, Fabiola. Olha aí, ó. Fabiola elogiando a nossa assessora. E é isso aí, Alvio. Mais do que nunca precisamos estar representados em defesa dos nossos direitos, ainda mais agora, nesse momento crucial. Obrigada à nossa presidente do Conselho Regional de Nutricionistas, a Ivete. Obrigada, Ivete. Maravilhoso te ter aqui. A Rosângela também é do Conselho. Obrigada. Parabéns, Sinurgues. E Letícia, obrigada. Obrigada. Um abraço a todos. Para Maria Cristina. Então, obrigada. Obrigada, amada. Vou ter que ler esse. Terezinha, você sempre essa pessoa motivada, amada e muito querida. Te amamos. Eu também amo a todos, amo vocês todos do fundo do coração. Adorei a participação. Palmas para nós, Letícia, e para todos que estão participando. Agradecer o Conconexão, que é a nossa assessoria de divulgação. Obrigada, Paulo. Obrigada, Márcia, que está nos bastidores. Nossos agradecimentos, que organizaram tudo para nós. E voltaremos. E realmente, né, Letícia, nós precisamos de entidades que, de fato, defendam os nossos profissionais. Muito obrigada, gente. Dou o meu até logo, vamos voltar. Não esqueça o Rap Nutri, dia 10. Eu espero que eu tenha dito certo, né? Dia 10 é uma sexta-feira, né? Tá? Muito obrigada, Cláudia, Elaine, Zaira, Maristela, todos que aqui tiveram, eu estou sem a lista de todos aqui. Tá? Um beijo grande para vocês, muito obrigada pela participação. E, por favor, divulguem bastante quando tiver, porque é a dúvida de todos os profissionais e o nutricionista não está isento. Obrigada, cuidem-se todos. Nós vamos nos cuidar, Maristela, todos nós. Paulinho? Abraço. Passo a palavra para o encerramento final mesmo. Agradecendo a participação de todos. Esperamos que tenham gostado dessa primeira live do Sinurgues. Estaremos divulgando agora, no próximo dia, o horário que também temos do Rap Nutri. E contamos com a participação de todos. Um bom final de tarde para todos. Fiquem em casa, se cuidem. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. A Márcia é mesmo incansável, o Paulinho também. Obrigada a todos. Beijo.